Recebemos aqui no estúdio o Tenente Pedro Aihara, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Bom dia, Tenente. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os telespectadores. Eu queria começar a prosa com o senhor com essa última fala desta nossa telespectadora. Não é só um acidente, não é só uma tragédia de grandes proporções. Eu imagino que a dureza de quem está lá no dia a dia, no meio daquela lama, é conviver com pessoas que perderam o chão. É uma comunidade, né, que não é uma comunidade tão grande, e são 270 vítimas, né, das quais 22 permanecem desaparecidas. E os nossos trabalhos lá, eles completam 6 meses hoje, e isso reflete muito desse compromisso que nós temos em entender a dor dessas famílias e a necessidade que a gente tem de conseguir entregar esses corpos para que essas famílias elas tenham um mínimo, né, de diminuição nesse sofrimento que já é inestimável. Os números são todos gigantescos, né? Então, para falar em que é a maior tragédia, o maior trabalho de resgate da história do mundo, nós tivemos terremotos, né? No Haiti, para fora, muita coisa feia. Mas no Brasil, nunca se viu nada parecido. Não, nunca se viu nada parecido. É uma operação que, em termos de duração e de efetivo empenhado, de número de recursos, ela realmente impressiona. Então, a gente nunca teve nada semelhante e é uma operação que, por esse motivo, ela ofereceu um desafio logístico, um desafio humano muito grande, mas que a gente tem conseguido cumprir. Hoje, quantos homens, quantas mulheres, quantos bombeiros estão trabalhando lá hoje? No dia de hoje, 164 bombeiros militares e 250 máquinas pesadas. E continua aquele rodízio de sorte de trazer gente do estado inteiro para poder trabalhar? Sim, ao todo, do nosso efetivo de cerca de 6.200 homens, mais de 2.300 bombeiros militares já passaram pela operação. Então, do efetivo inteiro de Minas Gerais, cerca de um terço, pouco mais de um terço do nosso efetivo já passou por Brumadinho. Aquela ajuda de bombeiros de outros estados não existe mais? Ela existe em alguns recursos específicos. Na parte de cães, principalmente, a gente tem feito esse rodízio, mas em termos de efetivo, como hoje a operação ela utiliza muito maquinário pesado, a gente tem essa necessidade de outros estados, ela é uma necessidade mais pontual nesse tipo de recurso como cães. Muitas máquinas pesadas? Sim, são 250 máquinas pesadas, então escavadeiras, caminhões, tudo isso para que a gente consiga, né, fazer o revolvimento de minério em uma quantidade muito grande e também o mais eficaz, de uma maneira mais eficaz. Tenente, o senhor falou aí de cães. A propósito, uma cadela que ajudou nas buscas de Brumadinho morreu um dia desse. Foi vítima de algum tipo de contaminação? Não, ela faleceu em decorrência, uma cadela de Santa Catarina decorreu de uma operação que aconteceu lá em Catarina, de uma operação de busca, e a outra, ela faleceu essa semana porque ela deu à luz a alguns filhotes e acabou falecendo no parto, mas também não era uma cadela de Minas Gerais. A propósito, essa questão do rodízio, traz gente de Uberaba, traz gente de Varginha, de Juiz de Fora, mistura, põe e tira. Isso não é só preocupação de revezar o esforço. Tem também a questão da saúde dos metais pesados. Explica isso pra gente, qual que é a técnica para não contaminar um homem que trabalha lá. Para que a gente garanta a segurança, né, de todos os bombeiros que estejam lá, toda a exposição à lama desses bombeiros ela é controlada. Então, eles permanecem durante períodos máximos, né? Geralmente, esses períodos eles duram 7 dias e, no máximo, por 3 vezes. Então, no total, cada militar fica ao máximo exposto 21 dias a esse tipo de material. E, com isso, a gente reduz, controla a exposição dele e evita a possibilidade dele ter qualquer tipo de contaminação. Quando o senhor vê, como está vendo agora, junto com todos nós, aquele helicóptero resgatando aquela moça, o senhor ainda sente arrepio até hoje, todo dia? Porque o velho repórter aqui, 40 anos vendo isso, arrepia toda vez que vê. O senhor ainda arrepia, Tenente? Com certeza, eu acho que o que a gente tem observado lá, a gente tem acompanhado muito de perto, né? Quando a gente permanece há 6 meses em uma operação, todas essas histórias que estão passando na TV são histórias que a gente conhece pessoalmente, sabe os familiares, sabe as pessoas que estão envolvidas. Então, por mais que sejamos profissionais, acho que é impossível a gente não se conectar a isso, não se emocionar e não conseguir compreender, né, um pouco daquilo que essas pessoas estão passando. E eu imagino que é duro, né? Porque de vez em quando você escuta alguém falar assim, eu tenho tanta saudade do meu pé de goiaba, ou eu tinha uma gatinha que eu amava tanto, vocês não viram ela por aí não? Isso é comum? Isso é muito comum. Semanalmente, o Corpo de Bombeiros ele faz reuniões com os familiares, né, todas as quartas-feiras, nos quais a gente apresenta qual que está sendo o conceito da nossa operação e também recebe retornos familiares. Então, essas reuniões são sempre muito difíceis porque as pessoas trazem essas memórias, trazem essas lembranças, né, trazem toda essa dor. Eu quero aproveitar até essas imagens aéreas que mostram, viu, Tim? Essas imagens aéreas que mostram a lama. Atenção, caríssimo telespectador, atenção, minha senhora, para que a senhora tenha uma ideia da magnitude,
grandeza. Essa é a imagem ao vivo, Dudu Barbati está lá com o Amadeu Barbosa. Para que a senhora tenha uma ideia da grandeza dessa tragédia, a senhora vendo isso aí ao vivo agora, 8h03 da manhã. Ô, tenente, 6 meses depois de trabalho ininterrupto, tantos homens, tantas máquinas, 250 máquinas pesadas, revolveram quanto da lama? Cerca de 8 a 9%. São 10 milhões e meio de metros cúbicos de lama, né? Vem aqui um tiquinho, Tim. Vem aqui um tiquinho. Minha senhora, nem 10% da lama foram removidos até hoje. Nem 10%. A busca a operação é baseada na inteligência? Exatamente. Como se a gente fosse revolver, né, toda essa lama. A gente demoraria mais de 3, 5 anos. O que a gente faz é um cruzamento de dados, todo um trabalho de inteligência com os nossos especialistas para entender realmente em quais pontos a gente tem que buscar e qual que é a maneira mais inteligente de fazer o manejo desse minério. Aí quem está nos assistindo vai falar assim, então nesse caso, se é uma determinação dos bombeiros de não parar enquanto não resolver o último corpo, não descobrir, não identificar, é trabalho por mais 3 anos. O senhor não sabe, ninguém sabe responder isso hoje. Não existe previsão para o término das buscas, porque a gente só tem aquelas 2 hipóteses que a gente citou, né? Ou encontramos todas as pessoas, que é o nosso desejo, ou então paramos no ponto em que não tiver mais viabilidade técnica. Chega um ponto que, pela decomposição, é impossível você conseguir distinguir o que é rejeito, né, e o que é material orgânico. Além dos 248 corpos já identificados, nós sabemos que há fragmentos no Instituto Médico Legal. Quantos? Cerca de 120 a 130 segmentos corpóreos. E pode, durante o trabalho de DNA, o trabalho técnico, descobrir que muitos daqueles fragmentos pertencem ou pertenciam a corpos já identificados. Exatamente, por isso que a gente não consegue ter uma estimativa em cima desses segmentos de quantas pessoas mais serão identificadas. Mas a nossa expectativa é que com a identificação esse número ele possa diminuir. Agora, o que anima o bombeiro que está lá trabalhando 24 horas, o senhor tenente Pedro Aihara, é saber que mesmo a mãe estando longe do filho, o filho longe do pai, há 6 meses a população compreende e não xinga os bombeiros que estão lá trabalhando? A população ela tem acompanhado muito de perto e é uma operação que ela está ininterrupta, né? Em nenhum momento a gente parou e as pessoas elas têm visto isso. A gente faz jornadas, né, de 16, 17 horas de trabalho, o posto de comando fica funcionando o tempo todo, porque a gente sabe que um dia a menos de sofrimento é um dia, né, importante para aquelas pessoas. Muito obrigado por sua visita aqui, tenente. Já dissemos várias vezes, mas só mais uma. O senhor leva o seu comandante Estevo e a toda a tropa o reconhecimento dos mineiros, a gratidão da Record TV, Minas. Certeza que quando precisar nós vamos xingar aqui, que é da nossa natureza criar casos. Mas que nós somos fãs dos bombeiros. E o senhor tenente? Igualmente, a gente agradece sempre o espaço e a oportunidade. Tenente Pedro Aihara, uma história profissional competentíssima. Entra depois lá no facebook.com/Pedro Aihara, assim que está lá? Para ver a formação desse moço, não está lá por acaso não. E agora, Dudu Barbati, fala pra gente, conta pra gente, enquanto eu despeço do tenente aqui, faz a fineza, o Amadeu vai percorrendo imagens tristes, sombrias, o que vai acontecer hoje em termos de lembrança dessa data trágica, meu caro Dudu, bom dia! Pois é, Edu, muito bom dia para você, bom dia a todos ligados aí no MG no ar com a gente, quem diria, né, Edu, que naquele dia, 6 meses atrás, quando a gente decolava aí o helicóptero ali do Helicentro, ia chegar aqui e dar de cara com um problema dessa dimensão, né? A gente volta aqui e a emoção é a mesma, a gente vem passando por aqui e é sempre um filme que vai passando na nossa cabeça agora com um cenário completamente diferente, né? A gente vê aí, olha só, onde era só lama, já começa a crescer o verde de novo, o córrego do Feijão já volta a fluir por entre a lama, então isso tudo vai chamando a nossa atenção. Hoje, Du, vai ter uma programação especial aqui em Brumadinho. Olha só, no centro de Brumadinho começa às 11h30 a abertura. E aí vão seguindo vários eventos. Com um detalhe, ao 12h15, Du, vai ter uma chamada de todas as vítimas aqui de Brumadinho. E isso vai terminar aos 12h35 com uma mensagem final, seguida de uma apresentação artística, Du.